Nesse vídeo eu vou te mostrar como qualquer profissional de marketing consegue vender pelo menos R$ 15.000 dos seus serviços, desde que ele tenha um tênis muito confortável. Eu quero que tu acompanhe esse raciocínio aqui comigo. Hoje existem 28.739.450 empresas ativas no Brasil. Isso aí tu pode jogar no Google e tu vai confirmar a informação. Se tu colocar agora um tênis muito confortável, como esse aqui que eu te mostrei, e aí tu vai andar por cada rua desse país batendo na porta dessas 28 milhões de empresas. Estatisticamente, é impossível tu não encontrar alguma dessas empresas que esteja precisando do teu serviço específico. É impossível, matematicamente impossível, se tu considerar 28 milhões de empresas. Tu vende social media? Alguma dessas 28 milhões precisa agora fazer conteúdo para o seu Instagram. Tu vende gestão de tráfego? A mesma coisa. Automações, web design, seja qual for o serviço que tu vai prestar para as empresas, em algum local do Brasil existe nesse momento alguma empresa precisando. Quando a gente entende que para faturar mais é só usar essa matemática, as coisas começam a fazer sentido. Se tu tem apenas 1% de conversão nessas empresas que tu for bater na porta delas, tu precisaria andar em 100 empresas, conversar, oferecer para 100 empresas, tomando 99 nãos e tendo um sim. Mas 1% eu ainda acho um número muito alto. Precisamos ser mais conservador. Você ainda não tem uma habilidade de negociação. De repente você não tem ainda um portfólio tão interessante. Então a tua taxa de conversão vai cair para 0,5%. Continuamos na mesma matemática. Se eu for em 200 empresas, eu poderia fechar um serviço. E agora, no pior de todos os cenários, é 0,1%. Eu preciso bater em 1.000 portas para fechar o negócio. A partir do momento que tu internaliza essa informação, fechar novos clientes passa a ser uma questão matemática. Mas é óbvio que, nessa analogia, é fisicamente impossível eu colocar o meu tênis e eu conseguir visitar as 28 milhões de empresas abertas no Brasil. Isso é bem óbvio. Mas a matemática, o conceito dessa ideia, ele continua 100% verdadeiro. Se a minha mensagem conseguir chegar nas 28 milhões de empresas, alguma delas está precisando do meu serviço nesse momento. Essa ideia, esse conceito passou pela minha cabeça há uns 2 anos atrás. E eu me fiz essa pergunta. Eu não consigo ir lá de porta em porta, mas e se houvesse uma maneira da minha mensagem chegar nessas 28 milhões de empresas, sem eu precisar sair de casa aqui da frente do meu computador, conseguindo ainda atender os poucos clientes que eu tinha na época, mas tendo a convicção de que para eu ter uma vida que realmente fizesse sentido eu ter o meu próprio negócio e não ser funcionário, eu precisaria de um faturamento que fizesse sentido. Se não, é mais fácil eu ser um CLT, com os benefícios básicos que todo mundo tem, do que eu me tornar um prestador de serviço que ganha menos que um CLT, ainda tem menos benefícios e mais riscos para o negócio. Isso entrou na minha cabeça e eu fui buscar uma solução exatamente para isso. Eu só quero que a minha mensagem chegue nas empresas para que algumas delas possam se interessar por aquilo que eu falei, se interessar pela solução que eu tenho e aí fechar alguns negócios. A resposta para essa pergunta, ela me fez sair aqui de um faturamento médio mensal de 5.194 lá em 2023, onde eu tive um faturamento total anual aqui de 62.339 e hoje alcançando um faturamento médio mensal de quase 21 mil. A gente está aqui em junho, quando eu estou gravando esse vídeo, e somando aqui o meu ano, a minha média ficou em 20.991. Então faltou R$ 9 para ter uma média. A gente está olhando, claro, um ano que está em quase 21, baseado num ano que foi 5. Isso não foi de um dia para o outro. É uma construção de longo prazo. Então, quando eu comecei a entender que eu precisava ir atrás dessas empresas, me conectar com elas para fechar negócio, em 2024 eu comecei a ter os meus primeiros resultados. Em março eu comecei a aplicar essa estratégia e eu fui devagarinho aumentando o meu faturamento mensalmente. Terminei 2024 com a média de 8.400. Em 2025, no ano passado, na média já foi para 19, ou seja, eu mais que dobrei a minha média de faturamento de um ano para o outro. De
e 23 para 2024 foi um bom aumento, mas de 24 para 25, aonde eu masterizei essa estratégia, eu consegui aprender ao longo do tempo, enquanto eu fui aplicando e melhorando, chegou num ponto que eu otimizei, e aí sim o meu faturamento deu uma explodida, ele mais do que dobrou do ano para o outro. E do ano passado para cá, eu sigo construindo uma boa média. Ah, Rodrigo, por que que tu não está de novo dobrando o teu faturamento? É o meu modelo de negócio. Eu não quero montar uma agência, eu não quero montar uma equipe. Todo esse serviço de cada um dos clientes, eu mesmo entrego, eu faço as reuniões. Eu sou uma empresa de um homem só e eu não tenho a pretensão de me tornar uma agência. Agora, eu cheguei no nível que eu gostaria de ter um faturamento consistente com prestação de serviços e posso me dar o luxo de ir aumentando o meu leque de faturamento sem necessariamente ter novos clientes de prestação de serviços que vão consumir o meu tempo. Esse vídeo, por exemplo, ele é uma outra vertente aonde eu estou gerando conteúdo, eu tenho um produto que faz sentido para essas pessoas que consomem meu conteúdo. É uma forma de eu aumentar o faturamento sem necessariamente precisar prestar mais serviços. E foi só porque, ao longo dos últimos anos, eu consegui me estabilizar financeiramente, é que me permite eu fazer esses outros movimentos com tranquilidade, sem precisar ter aquela pressão de faturar, de que esse projeto dê certo, de que tudo funcione de forma rápida. Eu tenho tempo e tranquilidade para gerir os meus projetos. Talvez isso seja bem óbvio para alguns, mas eu, há 2 anos atrás, eu não fazia ideia do que era isso. Que o nome é a prospecção fria, o outbound. Eu não fazia ideia. A minha forma de viver como um empreendedor, trabalhando somente para mim, tendo esse meu negócio, prestando serviços, e nunca, nesses 8 anos, eu dei um passo, um movimento comercial. A única coisa que eu fazia era: sou um ótimo entregador de trabalho, meus entregáveis são bons, as pessoas adoram o site que eu faço, as pessoas gostam das campanhas de anúncio que eu gero, mas eu não tinha um movimento comercial. Eu era apenas um entregador de demandas de tarefas. E nessa minha busca por como eu posso fazer para alcançar as empresas, estudando sobre isso, que eu entendi o que que era uma prospecção fria, o outbound, e principalmente a equação milionária, combinando alto volume de envios de e-mail com a abordagem certa que vai conectar com as empresas e vai me abrir portas, é impossível você não fechar clientes todos os meses. É isso aqui que tu precisa internalizar nesse vídeo. Agora que tu entendeu o conceito, vamos aplicar tudo isso aqui na prática, para que tu não tenha que pegar um tênis confortável e sair andando milhares de quilômetros batendo de porta em porta. Eu vou te mostrar agora no computador como que tu pode fazer isso. Eu vou agora ligar uma máquina automática e no final desse vídeo tu vai entender o porquê que eu estou fazendo isso. Aqui no meu sistema, eu vou juntar o nicho de imobiliária com 3 grandes cidades, vou fazer essa combinação aqui e vou apertar em iniciar captura. Eu vou deixar isso aqui rodando separadamente e depois vocês vão entender no final desse vídeo o que que aquele sistema quer dizer. Vamos continuar. O que que tu precisa entender? A primeira coisa, tu precisa escolher um canal de prospecção. Por que que eu fui para o caminho do e-mail? Primeiro que é uma estratégia 100% gratuita. A hora que eu comecei a fazer isso, vocês viram lá no meu faturamento que eu mostrei? A maioria dos meses, eu vou até voltar aqui, a maioria, olha aqui, ó, vermelho, 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 vermelho. Quase todos os meses eu mais perdia dinheiro do que ganhava. Eu já entendia que nem todo mês ia ser positivo, só que esse ano, quando 8 dos 12 meses foram de negativo, me gerou um alerta e um medo muito grande de que a qualquer momento, se mais um cliente decidisse encerrar o contrato, eu estava à beira de ter que voltar para uma CLT. Depois de 8 anos trabalhando em casa, do jeito que eu gosto, que é ficar aqui no meu canto, no meu escritório. Esse alerta de 8 meses no negativo foi que virou uma chave e me despertou que se eu não fizesse alguma coisa, se eu não tomasse uma atitude, o meu negócio com certeza iria quebrar. E levando em conta que a maioria dos meus meses estava ficando negativo, óbvio que eu queria alguma coisa que fosse 100% gratuito. Outra coisa que eu entendi sobre o e-mail é que, diferente do que a maioria pensa, Rodrigo, ninguém hoje em dia usa e-mail, as empresas não usam e-mail, elas não vão ler o e-mail. O que que adianta mandar e-mail para elas? O que vocês têm que entender é que as empresas não se comunicam com o cliente final por e-mail.
Eu não vou ir numa pizzaria e ter qualquer tipo de comunicação por e-mail. Eu não vou perguntar o horário de funcionamento por e-mail. Eu não vou agendar o meu aniversário na pizzaria por e-mail. Mas a pizzaria se comunica com a contabilidade por e-mail. A pizzaria se comunica com os fornecedores, com a documentação, por e-mail. Nota fiscal, por e-mail. Segundo ponto, quem olha esses e-mails é um gestor ou um decisor, alguém que toma conta da gerência, porque justamente o e-mail só é usado na administração do negócio. Então, quem cuida do e-mail é alguém de alto escalão dentro da empresa. Outro ponto que eu levei muito em consideração: quanto tempo essa ação de prospectar, de me conectar com as empresas, iria tomar do meu dia? E por e-mail, no máximo 15 minutos já é o suficiente para entrar em contato com um grande volume de empresas. E a última questão é que esse processo de envio e prospecção através de e-mail é de configuração muito fácil. Hoje eu já tenho habilidade em questões mais técnicas. Se eu quisesse montar uma automação de M8N para isso, se eu quisesse usar o Cloud Code para fazer uma configuração de envio de WhatsApp, de ligação, hoje eu sei isso, mas há 2 anos atrás eu não fazia ideia de como essas coisas funcionam. Automações, IA, eu não sabia mexer em nada. Então, para mim, conseguir enviar milhares de e-mails por dia só com uma conta do Gmail e com uma planilha do Google, isso foi algo que revolucionou a minha cabeça naquele momento. Outra forma que eu tenho certeza que funciona, você já deve ter visto muito conteúdo, tá muito no hype agora, nos reels lá no Instagram, tu vê pessoas gravando as suas cold calls, né? As pessoas prospectam as empresas, os empresários através da ligação. É óbvio que isso funciona. Isso aí é inegável, porque aqui na cold call funciona a mesma regra dos grandes números. Se você ligar para 28 milhões de empresas, é impossível não conseguir reuniões e não conseguir fechamentos. Só que qual é o problema? Primeiro, tem que ter muito sangue frio para aguentar tomar os 100, 200 nãos na cara, as pessoas desligando na tua cara, as pessoas sendo ignorantes contigo, e tu se manter firme e na próxima ligação agir como se nada tivesse acontecido. Eu provavelmente não tenho esse estômago para aguentar isso. Talvez, se eu fizesse isso por necessidade, se eu ficasse 1 ano fazendo isso, eu talvez adquirisse essa habilidade. Mas com certeza agora, se eu pegar agora o meu telefone e ligar e a pessoa já desligar na minha cara, eu vou ficar mal, vou dar uma travada. Eu não vou conseguir fazer isso aqui no longo prazo em que a prospecção outbound exige. Outro ponto é que na ligação a gente vai cair provavelmente na secretária ou num vendedor, porque os dados que nós vamos conseguir da empresa é aquele telefone de atendimento. Diferente do e-mail que quem geralmente olha é um decisor, é um gestor, o telefone da empresa é algo que está ali no Google, é algo que está no cadastro deles da Receita Federal, e quem vai atender é um secretário, a secretária, o atendente, o vendedor. Então a gente ainda tem que passar por mais um obstáculo até chegar que a nossa mensagem possa chegar num decisor, para ver se ele tem interesse, para ver se a empresa está precisando, se a empresa tem um problema que eu consigo resolver. Então é mais uma dificuldade. Outro ponto que, na verdade, para mim é o principal. A cold call, assim como o e-mail, assim como qualquer outra prospecção fria, ganha no volume. O e-mail faz volume automatizado. Eu dou um clique e ele está enviando 1.000 e-mails por dia. E eu estou fazendo as minhas coisas aqui no computador. Enquanto a cold call, eu preciso estar lá ativamente para fazer o volume necessário para aquilo funcionar. Então, pelo menos, no mínimo, 2 horas por dia, tu teria que estar só ligando para a empresa, tentando marcar a reunião para apresentar a tua solução. É algo que eu nunca tive, tanto na parte de gestão emocional para ficar tomando um monte de não na cara, porque no e-mail, quem toma os nãos é o meu e-mail. O que que o cara faz? Ele vai te responder dizendo não quero. Alguns até respondem dizendo não tem interesse. Mas a grande maioria ignora. Se tu nem sabe que o e-mail foi enviado, porque ele foi automático. Tu nem sabe que a pessoa leu e tu não sabe que ela excluiu. Então, em ti, emocionalmente, nada acontece. Só as pessoas respondem dizendo: Rodrigo, deixa eu saber mais. Tá aqui o WhatsApp, me chama lá no WhatsApp, explica melhor. Isso aí é o que acontece. Então, eu só falo pessoalmente, eu só dou uma atenção àqueles leads que têm interesse. Os outros que ignoraram, que deletaram meu e-mail, eu nem fico sabendo. E isso me dá uma tranquilidade que me permite fazer no longo prazo aquilo que tem que ser feito.
E por último, o que as pessoas hoje em dia mais querem fazer. Todo mundo acha que as empresas só usam WhatsApp, as empresas atendem pelo WhatsApp, então é no WhatsApp que eu vou conseguir prospectar. Novamente, dá certo? Dá. Só que existem mais barreiras. Primeiro, tem um custo de ferramenta. É mais complexo, tem que comprar chip, tu vai perder chip com 100% das vezes, então tu tem que ter vários chips, tu tem que ter ferramentas aonde esses números estão ligados para fazer toda a automação. Então tem custo de ferramenta que no caso quando eu fui fazer, e era um dos pontos que eu sempre levei em consideração, não ter o custo nessa época que eu fui começar a prospectar. Ter esse custo de ferramenta para mim foi algo que eu achei negativo. Do mesmo modo como a ligação cai no atendi de secretário, o WhatsApp é a mesma coisa. Quem vai responder ali as primeiras conversas, vai ser um atendente, e esse atendente entendendo que não é algo bom para ele, que não é uma venda, ele não vai passar a tua conversa adiante, ele vai ignorar. Óbvio que é a mesma coisa, milhares de vezes, alguma ou outra vai dar certo, mas no geral é a secretária ou o vendedor. O único ponto positivo do WhatsApp que eu considero é porque também é muito rápido, depois de configurar a automação, fica enviando isso diariamente. Só que não acho que é algo que vale a pena comparado com os outros pontos. É uma difícil configuração, tu vai ter que entender um pouco mais as ferramentas, elas são um pouco mais complexas do que do e-mail, que é só um Gmail, uma planilha e tudo acontece. E por último, aqui no WhatsApp, eu acho que é uma coisa muito importante a se considerar. Vai acabar com a tua produtividade. Para quem que eu faço esse vídeo aqui? Quem que eu gostaria que se conectasse com esse conteúdo? É um profissional que é exatamente o que eu era há 2 anos atrás. Eu sou gestor de tráfego, eu faço páginas, eu faço social media, eu faço automações, eu mexo com CRM. Então, esses são serviços que eu entrego para as empresas. Então, qualquer pessoa que faça algum serviço parecido, ele quer passar a grande parte do seu dia fazendo a entrega. Criando os roteiros para cliente, fazendo os posts para o cliente, subindo campanha, pensando em criativo, configurando as automações para o negócio do cliente funcionar. Mas imagina se tu tá fazendo uma prospecção por WhatsApp, e aí as pessoas estão respondendo, até tá dando certo. Tu tem que parar o tempo todo de fazer o que tu tá fazendo para responder alguém no WhatsApp. Porque diferente do e-mail, todo mundo já está acostumado, já está internalizado que eu vou mandar o e-mail, quando a pessoa puder, quando ela vê, ela me responde, e quando eu ver, quando eu puder, eu respondo. Ninguém espera que o e-mail seja uma troca de mensagens bate pronto. Respondeu, chegou, respondeu, olhou, respondeu. No WhatsApp é diferente. Se eu acabei de te mandar uma prospecção, mesmo que tenha sido a minha automação, eu te mandei a automação, tu leu, respondeu, tu espera que eu, no mesmo minuto, respondo. Então eu tenho que parar toda hora que eu estou fazendo. Eu estou editando um vídeo do cliente. Chega uma mensagem no WhatsApp, eu vou ali e respondo. Ah, não, eu faço isso, isso, isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí tu faz alguma pergunta lá sobre a empresa. Volta a editar teu vídeo do cliente. A outra pessoa responde. Aí agora uma terceira prospecção chega, aí tu tem que, de novo, perguntar as mesmas coisas para todas as empresas que chegar, tu vai dar uma pré-qualificada, vai entender se eles têm a necessidade daquilo que tu apresenta. Então, o tempo todo, tu para de fazer a tua demanda para atender uma resposta que chegou no WhatsApp. Tu para de fazer a tua demanda. Como tu acha que a tua produtividade vai isso? A tua produtividade vai acabar, não tem como. Não tem como tu se concentrar em escrever uma copy e estar respondendo no WhatsApp toda hora. Não tem como tu se concentrar e estar fazendo o roteiro lá para os teus clientes de social media e estar o tempo todo respondendo. O WhatsApp vai funcionar para quem trabalha com vendas. Para quem for um SDR, um closer, ou que ocupar essas duas posições em uma pessoa só, mas é a pessoa que vai ficar o dia todo tendo uma missão: responder todas essas pessoas do WhatsApp e marcar reuniões de venda. Aí sim, o WhatsApp é uma boa ferramenta. Para nós que somos o profissional que vai executar o serviço, cumprimos todos os papéis aqui dentro do nosso negócio de uma pessoa só, não tem como a gente ficar respondendo o WhatsApp o tempo todo durante o dia e ainda assim ter uma boa entrega de demandas para os nossos clientes atuais. A gente não pode também largar os clientes que a gente já tem e se dedicar 90% do dia a ficar respondendo pessoas no WhatsApp. A partir do momento que tu escolheu o canal de prospecção, que no meu caso foi o e-mail, agora tu precisa montar uma lista. Tu tem que ter as empresas, os dados das empresas para poder entrar em contato. Então a forma que eu encontrei foi primeiramente 100% gratuito, aonde eu montava as minhas listas e eu vou te mostrar agora como tu pode fazer isso. E também listas compradas. Eu fui descobrindo ao longo do tempo que existem serviços que são especializados em pegar a lista das empresas no Brasil, que é a própria Receita Federal que divulga, então é um link 100% confiável,
eles fazem o tratamento de dados, porque se tu for agora lá no site da Receita baixar, tu vai ver que são planilhas que elas não se comunicam, tu não consegue só dar um clique, abrir a planilha e ter lá o nome da empresa, telefone e e-mail. São dados que estão perdidos em diversas planilhas que os sistemas compilam todos esses dados e te entregam um sistema aí sim, que é fácil de filtrar por nome, por KNAI, por seja lá qual for o filtro que tu queira fazer, cidade, estado, o nicho que vai atuar. A partir do momento que eu comecei a escalar a minha prospecção, fechei os primeiros negócios, comecei a aumentar o faturamento, eu comecei a comprar listas para acelerar o meu resultado. Então, se eu sei que eu tenho que falar com 28 milhões de empresas para ter certeza de que várias delas vão querer contratar o meu serviço, eu quero falar com mais delas em menos tempo. E eu comecei a comprar as listas para não precisar ficar fazendo o trabalho manual de minerar esses dados, como eu fazia logo quando eu comecei. Hoje em dia, eu acabei de montar um sistema meu próprio, porque essas plataformas que vendem lista, elas vendem por créditos. Então, tu comprou 100 mil créditos, tu pode exportar ali 100 mil empresas. Se tu vai fazendo isso com regularidade, vai ficando caro essa prospecção. O que eu fiz? Montei meu próprio sistema, para eu não precisar pagar, e eu vendo para os meus alunos dos meus treinamentos a um preço infinitamente irrisório, menor do que qualquer site que tu vai encontrar na internet. E outra que eu vendo sem limite de créditos. Então tu vai comprar um pacote anual, por exemplo, e tu pode ficar todo dia exportando quantos dados tu quiser dentro daquelas listas. Se tu tiver interesse também em conhecer, vai ter aqui na descrição do vídeo ou em algum comentário ali fixado do vídeo, vai ter um link para te conhecer essa ferramenta. Mas vamos voltando aqui ao segundo passo que a gente está, que é de montar a lista de prospecção. Eu vou abrir aqui, ó, a minha extração de e-mail. Vocês viram que anteriormente eu abri essa minha ferramenta e eu pedi para ela trazer imobiliárias da cidade de São Paulo, Guarulhos e Campinas. Essa minha ferramenta trabalha em segundo plano. Enquanto eu estou aqui gravando o vídeo com vocês ao vivo, eu deixei ela de lado e ela fez o trabalho para mim. Ela analisou nessas 3 cidades, o Google Maps mostra 285, normalmente ele mostra aí quase 100 de cada cidade. Ele mostrou então 285 no total, e dessas 285, 261 possuem site. E com o site eu consigo extrair o e-mail de contato delas. Então ele vai mostrar aqui quais links estão bloqueados, porque, por exemplo, algumas empresas, ó, ela utiliza link bio, outra, ela coloca no lugar do site no Google Maps, ela coloca o Instagram. Então, são dados que não interessam para nós, porque a gente não vai conseguir o e-mail a partir desse tipo de contato. Ela trouxe aqui todos os que importam, e agora eu vou para a minha segunda aba aqui, e eu vou clicar nesse botão, trazer os dados do Google. A partir de agora, ela está aqui, ó, extraindo os e-mails das empresas de forma totalmente automatizada. E, de novo, eu vou deixar aqui de lado, a gente vai seguir no vídeo e a minha ferramenta vai estar trazendo os dados das empresas para mim prospectar, de forma 100% automatizada, sem que eu precise ficar efetivamente fazendo isso. Eu dou um clique, ela pesquisa no Google todas as empresas que eu defini no nicho e nas cidades. Eu dou o segundo clique e agora ela pega essas informações que ela teve e vai me trazer todos os e-mails dessas empresas, enquanto eu sigo trabalhando, fazendo as demandas dos meus clientes, ou nesse caso, gravando um vídeo para o YouTube e ela vai pegar os dados para mim. No último passo, eu só vou precisar também dar um clique e ela vai fazer os disparos da forma que eu defini, com agendamento, com a hora que eu quiser, com a quantidade que eu quiser, tudo de forma automatizada. E é isso que me permite chegar naquele cálculo que nós fizemos lá no início do vídeo. Se eu fizer isso, mandando um alto volume de e-mails constantemente por longo tempo, é impossível alguma dessas empresas que eu entrar em contato não estarem precisando do meu serviço. A gente chega agora no terceiro passo para essa estratégia de prospecção funcionar, que é montar uma abordagem, uma copy do seu e-mail que vai fazer sentido para aquela empresa que está prospectando. A primeira coisa que eu quero recomendar é esse livro aqui, Receita Previsível. Ele é um livro famoso, é best-seller, todo mundo comenta sobre ele. Aqui na Amazon são quase 1.500 avaliações, 4.8. O que esse livro fala? Ele mostra como fazer uma abordagem de e-mail ser o ponto inicial de contato com alguma empresa que nunca ouviu falar de você. Então, como fazer essa abordagem para que se inicie ali uma conversa que vai se tornar depois uma reunião, um fechamento e uma parceria de negócio. O modelo básico, que é o que funciona para e-mails de primeira abordagem, é tu trazer uma pergunta muito simples, é tu não vender nada, e isso aqui
é onde pelo menos os meus alunos que eu tenho contato agora com outros profissionais que estão prospectando dessa mesma forma, eu sinto que a grande dificuldade é tu conseguir segurar e não sair vendendo no primeiro e-mail. É um e-mail de contato, é um e-mail que tu vai descobrir quem é a pessoa certa que eu devo falar naquela empresa sobre aquele serviço que eu faço. É isso que o teu primeiro e-mail, aquele que vai chegar em alguém que nunca ouviu falar de ti, tem que conseguir. O objetivo é: quem é, na empresa tal, a pessoa certa para eu falar sobre as redes sociais? Quem é, na empresa tal, a pessoa certa para eu falar sobre atualização de site, sobre segurança do site, sobre infraestrutura, sobre gestão de tráfego, sobre automações, seja lá o que for. Quem é a pessoa? E aí, quando esse e-mail chega, a grande maioria, como eu falei, já chega para pessoas decisores, a grande maioria retorna: "Ah, é nesse e-mail mesmo, pode falar". Ou alguns ainda passam: "Ó, é com o fulano no WhatsApp tal, ah, é com o fulano no e-mail tal". Esse é o objetivo do e-mail de abordagem, do e-mail de primeiro contato. Eu trouxe aqui alguns exemplos de e-mails que eu já recebi, onde eu fui abordado e que eu considero que você deve realmente evitar de fazer isso se tu quiser aumentar a tua taxa de resposta. Então aqui ele primeiro, né, eu já achei longo demais esse e-mail. É um e-mail que, para alguém que nunca me viu, tem que ser curto, simples e direto. Então ele trouxe: pesquisava empresas de telecomunicação que querem melhorar o nível de inglês. Não, tu não tem como pesquisar uma empresa que quer melhorar o nível de inglês. Não tem onde achar esse dado. Então essa frase ela nem tem sentido. Achei a empresa tal, acredito que seja a pessoa mais indicada a falar sobre o assunto. Caso contrário, poderia me ajudar indicando a pessoa responsável. Isso aqui tá ótimo. O que que ele deveria ter feito desde o começo? Rodrigo, eu trabalho aqui com empresas que buscam melhorar o nível de inglês da sua equipe. Você é a pessoa mais indicada a falar sobre isso? Ele não precisava ter isso, enquanto eu pesquisava, não, já corta. Aí outra coisa, aqui podia acabar o e-mail, podia acabar aqui. Oferecemos aula de inglês online ao vivo, já tá vendendo o negócio. Cara, eu nem sei quem tu é, eu nem dei uma abertura, tu já tá me vendendo. A aula ao vivo permite colaboradores, tal, tal, o seu nível de inglês, conhecimento, quiserem, quando quiserem. Desde que começamos em 2019, ajudamos melhoria de inglês, tal, tal, tal. Tá vendendo a empresa, o negócio dele. O que eu quero saber? Quando que tu começou? Quantas pessoas tu já ajudou? Isso aqui é algo que vai se falar no fechamento lá da reunião, aonde mostrar um pouco de autoridade, qual foi os cases que tu já tem, vai fazer sentido. Olha isso aqui, e aqui foi o ponto chave de eu achar isso aqui, parece uma sketch de humor. Recentemente ganhamos uma medalha de bronze de, prestem atenção aqui, Best Advanced Learning Management Technology Brandon Hall Technology Excellence Awards. Pelo amor de Deus, isso aqui não é uma sketch de humor do Porta dos Fundos. Olha se isso é coisa de falar por e-mail para alguém que nem te conhece. Chega a ser hilário. Não tem como fazer isso aqui. Aqui outra abordagem que eu não acho que ela seja ruim, mas ela não é uma abordagem boa para ser um primeiro contato. Também é muito grande aqui. Sou gestora de vendas, gostaria de apresentar nossa solução, prospecção digital com inteligência artificial, voltada para encontrar oportunidades, ideias e tal. Oferecemos soluções, prospecção manual, e-mail, LinkedIn, prospecção de e-mail segmentada, automatiza um primeiro contato, tal, tal, tal. Aí mandou um follow-up, que eu não respondi. Rodrigo, espero que esteja bem. Você chegou a ver meu último e-mail, prospecção, tal, tal, tal. Esse e-mail aqui, será que a gente consegue agendar uma conversa de 15 minutos e tal? Esse segundo e-mail aqui até tá bem ok, tá dentro do razoável. Mas se eu tivesse respondido o primeiro contato, o que que ela deveria ter feito aqui? Opa, tudo bem, Rodrigo? Não sei o quê. Gostaria de saber quem é a pessoa responsável aí pelas automações, pela prospecção aí na empresa. Daí eu diria: gostaria de mandar uma informação, alguma coisa. Eu vou responder: sou eu mesmo o responsável. Aí ela me diria: "Opa, eu trabalho aqui com isso, com isso, com isso. Você tem essa necessidade na empresa? Hoje vocês já fazem algum tipo de prospecção automatizada? Caso não, e queiram entender mais sobre isso, a gente consegue marcar aqui uma reunião rápida de 15 minutos?". Então teria uma outra abordagem para que o teu objetivo do primeiro e-mail nunca é vender. É só entrar em contato e receber uma resposta para que a pessoa meio que autorizando a tu entregar mais informações sobre o que que tu faz, sobre o problema que tu resolve, qual a situação que a pessoa pode ter de problema e que tu tem a solução ali para ela. Então esses são tipos de abordagem que tu deve evitar na tua prospecção de e-mail. Quando tu chegar aqui no quarto passo, tu já vai ter uma lista de prospecção, já vai ter conseguido extrair os e-mails dessas empresas, tu já escreveu um e-mail de abordagem que ele vai fazer sentido para aquele nicho que tu está prospectando.
Agora só falta é disparar, que essa é a parte mais simples. Quando eu comecei, eu usava aqui, ó, o GMS. É uma ferramenta que ele é uma extensão do Google Chrome. Tu vai sincronizar com a tua caixa de e-mail e tu pode colocar ali e ele faz os disparos automaticamente ali do teu e-mail. Tu consegue gratuitamente, eu não sei como é que tá hoje em dia, tá? Mas lá há 2 anos atrás, quando eu comecei, tu tinha 50 envios gratuitos por dia. Se tu quisesse enviar mais, teria que pagar a ferramenta. Então eu nunca paguei. Os primeiros negócios que eu fechei foi utilizando esse sistema, enviando somente 50 e-mails por dia. A partir do momento que eu fechei 2 contratos, eu entendi, opa, isso aqui funciona. Realmente é aquilo que eu imaginava, a tese que eu tinha de que, poxa, se eu entrar em contato com muitas empresas, é ilógico que alguma não feche. Se confirmou. Vendi, fiz negócio. Primeiro que um monte respondeu. E aí eu entendi que eu estou dentro de um processo comercial. Não é todo mundo que vai fechar. Eu vou falar com várias, eu vou levar algumas para uma reunião e eu vou fechar com poucas. Esse é um processo comercial como qualquer outro, que tem o seu funil, que tem etapas aonde as pessoas vão se perdendo no meio do caminho e poucos chegam ao final. Mas esses poucos que chegam, principalmente numa estratégia que é de custo zero, esses poucos que chegam tornam o teu faturamento algo muito grande. Ainda mais no meu modelo de negócio, onde o serviço que eu vendo é de recorrência. A partir do momento que eu fecho um cliente com essa estratégia, que teve custo de aquisição zero, ele ainda vai, a cada mês que ele permanece comigo, aumentando o meu ROI, o meu lucro, com uma estratégia que foi de custo zero. E quando essa estratégia se materializou ali na venda, eu comecei a entender, eu preciso estudar mais sobre isso. Eu preciso melhorar os meus processos para ir aumentando o volume. E se isso aqui está funcionando comigo enviando 50 e-mails por dia, o que, que vai acontecer se eu enviar 500? E se eu conseguisse enviar 1.000 e-mails por dia? Então hoje eu tenho mais de 30 contas de e-mail onde eu posso enviar um volume altíssimo, milhares de e-mails todos os dias para prospectar clientes. Com tudo isso que eu te mostrei aqui nesse vídeo, tu já tem total conhecimento do que tu precisa para colocar essa estratégia em prática. E tu tem dois caminhos. Tu pode agora seguir aqui no YouTube, fazendo as pesquisas baseado em tudo aquilo que tu já entendeu de como funciona uma prospecção fria. Tu vai poder pesquisar como é que eu monto a minha lista de leads através do Google Maps. Tu pode entender como é que eu faço para pegar esses dados das empresas e extrair os e-mails delas, quais as melhores ferramentas, como que eu posso fazer esse processo. A parte do e-mail. Como escrever bons e-mails de abordagem, como escrever abordagens frias. Tu pode ler o livro que eu te recomendei, do Receita Previsível. E também descobrir como que tu faz os envios desses e-mails. Por planilha, por ferramentas, tu pode usar o GMS. Tu tem toda a informação condensada dos meus últimos 2 anos aplicando isso para melhorar meu faturamento. Agora é só tu buscar e montar esse quebra-cabeça. Ou tu pode receber tudo isso pronto. Eu masterizei essa estratégia ao longo dos últimos 2 anos. Eu desenvolvi ferramentas próprias para melhorar e otimizar cada etapa desse processo e eu entrego isso para os meus alunos lá no curso Prospectar a Custo Zero, aonde eu mostro como criar múltiplas contas de e-mail para aumentar a escala dos envios, como escrever boas abordagens. São 3 aulas de copy densas, tem aula de mais de 1 hora só falando sobre abordagem, só dando exemplos, só montando abordagens, analisando abordagens de alunos. Então é uma aula densa para você aprender os princípios e os fundamentos para escrever abordagens de e-mail que tem mais chance de conectar com as empresas. Eu vou mostrar como extrair esses dados de forma automatizada, como você viu aqui na ferramenta, em que eu dou apenas um clique e ela já extrai do Google Maps. Eu dou um segundo clique e ela já extrai os e-mails dessas empresas. E eu dou um terceiro clique e ela faz um envio automatizado para cada um dos endereços de e-mail que ela pegou. Tu recebe tudo isso pronto, mais o suporte para conseguir ter um setor comercial que funcione mesmo tu sendo apenas um prestador de serviço, não tendo equipe e tendo que gerir as demandas dos clientes atuais com a necessidade de buscar novos clientes e aumentar o teu faturamento. E quando isso mudou a minha vida, quando eu comecei a ver dinheiro entrando, quando eu comecei a parar de comprar as coisas no mercado pelo preço e sim pelo gosto, pela marca que eu gostaria, isso em mim fez uma mudança radical. Eu ter ido de um faturamento de 5 para 20, ou seja, é
4 vezes mais do que eu ganhava. Imagina como que a minha vida se estabilizou e melhorou. Eu posso hoje ter aqui equipamentos legais, eu consegui montar aqui um cenáriozinho legal para eu gravar meus vídeos, coisa que eu sempre queria fazer. Eu consegui ter uma câmera legal. Tudo porque eu entendi que eu precisava ter um setor comercial e eu consegui masterizar uma estratégia bem feita. Eu não migrei para fazer WhatsApp depois, eu não migrei para prospectar por Instagram, para prospectar por cold call. Eu fiz algo que deu certo e me especializei naquilo, ao ponto de que em algum momento eu pensei, eu acho que eu consigo ensinar isso aqui para outros profissionais. Até porque, como eu já falei, eu não tenho interesse em me tornar uma agência. Eu não quero ter 50 clientes. Para mim, na parte de prestação de serviço, eu ter 10 bons clientes já é mais do que o suficiente para o meu projeto de vida, para o que eu quero fazer como profissional. A partir dessa minha prestação de serviço estabilizada, eu estou começando a buscar outras vertentes de faturamento que não exijam necessariamente eu gastando a minha hora em troca de algum faturamento, que é, por exemplo, esse meu braço educacional. E a partir do momento que eu comecei a colocar isso no ar, que eu comecei a ter os primeiros clientes, eu não imaginava como era ter um produto digital e receber depoimentos de forma espontânea foi algo que eu não esperava. Realmente eu achei que eu precisaria ter algum gatilho dentro do curso para que as pessoas me mandassem depoimento em troca de mais algum bônus, de mais alguma coisa. Mas a partir do momento que eles começaram a mandar depoimentos, alguns até que eu nem trouxe aqui, mas pessoais mesmo, de não ter dinheiro para pagar aluguel, de estar em dificuldade e conseguir fechar negócios e melhorar de vida, eu vi que realmente eu tinha algo poderoso nas mãos, aonde existe um ganha-ganha. É óbvio que eu estou aqui fazendo conteúdo para vender o curso e ganhar dinheiro. Mas é o que eu sempre falo para os alunos: quem compra o curso ganha muito mais dinheiro do que eu, pelo preço que a pessoa paga e o retorno que ela tem vendendo os seus serviços. Tu pode ver o Alisson, um dia que eu tinha fechado aqui, ó, eu mandando lá no nosso grupo de alunos lá 9h30 da manhã, reunião sem PowerPoint, só na conversa. Esse aqui eu tinha fechado com uma empresa de móveis planejados para fazer os anúncios, cobrando 1.800. E aí o Alisson respondeu ainda, ó, fechei um assim só na conversa também por 1.500. Aqui, olha esse feedback da Luísa que ela trouxe aqui. Ela mandou um print da conversa dela com o prospect lá que ela fez. E olha aqui a pessoa dizendo: "Ah, fazem anos que eu não respondia mais um e-mail, mas você conseguiu chamar minha atenção". Ou seja, a gente tem uma forma de abordagem que faz até a pessoa que foi prospectada elogiar esse tipo de comunicação. E aqui ela dizendo que enviou só 40 e-mails e já teve 3 retornos. Aqui um dia eu tinha postado lá um resultado nos meus stories e essa pessoa que mandou um feedback maneiro para ti, só com teu conteúdo gratuito, já fechei 2 clientes, um fixo a 1.500 e um e-commerce. A Bruna traz outro ponto aqui que eu gosto de deixar bem claro também. Nada é muito fácil. Isso aqui não é apertar botão e chover cliente amanhã. Olha o feedback dela. Comecei segunda-feira, até o momento eu tive poucos retornos, 2 dos e-mails enviados, ou seja, pelas contas que ela fez aqui, ó, 6 contas ativas, ela mandou bastante e-mail, provavelmente mandou aqui uns 600 e-mails e só teve 2 respostas. A abordagem dela talvez precisasse ter aqui uma correção. Porém, apesar do baixo retorno nos e-mails, o resultado está excelente. Em menos de uma semana de curso, fechei um projeto de R$ 12.500. Quanto vale um curso que tu vai, em uma semana, colocar 12.500 para dentro? Talvez não tenham muitas empresas no Brasil procurando exatamente o serviço que ela estava fazendo, mas é inevitável, se tu vai ao longo do tempo mandar uma comunicação para todas as empresas do Brasil, devagarinho, mandando cidade a cidade, nicho a nicho, em algum momento tu vai abordar todas as empresas. É impossível que aquelas que precisam do teu serviço não entrem em contato contigo. Aqui outro feedback, ó, não sou sua aluna, mas só com suas dicas do YouTube já fiz 210 disparos e tive 5 respostas pedindo portfólio e 3 dizendo que não tem interesse. Então, para te ver que nem tudo é só venda. Talvez aqui ela não tenha fechado nenhum negócio, mas ela se colocou em movimento. É um profissional que antes estava apático, esperando cair do céu clientes, e com essa visão, entendendo que precisa se colocar em movimento, as pessoas começam a ir atrás e conquistar o seu próprio cliente. Essa é a diferença de quem fica parado esperando o cliente vir, para quem vai e toma uma ação. Mesmo que tu tenha chegado ao final desse vídeo e não faça sentido para ti tu mandar e-mails, eu espero que a tua mente tenha aberto para eu preciso me colocar em movimento para ter alguma ação comercial.
Ou eu vou botar o meu tênis no pé e eu vou caminhar pelo menos aqui na minha cidade, bater de porta em porta nos negócios para oferecer, ou vou mandar disparo de WhatsApp, ou eu vou fazer a cold call. Alguma coisa tu precisa fazer, se tu quer mudar a realidade que tu está hoje. Se tu está confortável com o teu faturamento e está tranquilo, ok. Mas eu acho muito difícil que tenha chego até aqui, se tu não tem essa dorzinha aí dentro, de sentir que tu, eu sou um bom profissional, por que que eu não consigo cliente? Porque o cliente não sabe que tu existe. Tu tem que chegar até ele de alguma forma, iniciar uma conversa e ter aí sim a oportunidade de mostrar o teu trabalho, de mostrar aquilo que tu faz de bom e como tu pode ajudar o cliente a melhorar também a empresa dele. Porque a gente que presta serviço de marketing, o nosso objetivo final é fazer com que o nosso cliente venda mais, prospere mais, e isso vai fazer com que a gente, inevitavelmente, também cresça, prospere e fature melhor. Eu vou parar de mostrar depoimento aqui, ó, porque se eu olhar na minha pasta lá, ó, é uma infinidade de depoimentos orgânicos que os alunos aplicam e voltam para dizer, cara, realmente funcionou. Então agora está nas tuas mãos. Tu pode continuar no YouTube procurando exatamente como eu falei. Entende aqui os passos que são precisos para tu começar a entrar em contato com as empresas. E tu pode consumir conteúdo gratuito. Tu vai gastar horas e não dinheiro. Tu vai passar mais horas pesquisando, gastando um pouco mais do teu tempo, mas tu entendeu aqui qual que é a estrutura necessária para essa prospecção dar certo. E o segundo caminho é só tu clicar aqui no link da descrição. Tu vai se tornar aluno do Prospectar a Custo Zero e lá dentro tu vai ter tudo o que tu precisa para colocar essa máquina de prospecção rodando para atrair clientes para ti.